Olá! É através de projetos audaciosos que ela inspira pessoas, promovendo eventos que humanizam espaços públicos com arte. Eu converso hoje com a gestora cultural Paula Borges. Mulher em Foco está começando. Olá! Quando se fala em maratona cultural, logo se imagina uma imersão de cultura por todos os lados. E quem está por trás disso é Paula Borges. Seja bem-vinda. Obrigada. É isso mesmo? É isso mesmo. A ideia do projeto, desde o início, a gente já está indo para a 7ª edição, é poder ocupar os espaços com programação cultural. Então, eu percebi ao longo dos anos o quanto o nosso estado é rico na produção cultural. Nós temos 2 universidades de teatro, uma de música, enfim, a gente tem uma produção acadêmica muito intensa aqui. Proporcionalmente, o que se forma pela universidade, ela é quase que o mesmo número em termos de população do que o estado de São Paulo. Então, claro que proporcionalmente comparado à capital e também ao nosso estado. Então, a gente tem uma intensa produção cultural e o que eu percebi é que nós não tínhamos espaço para essa produção ser apresentada ao público. Dá uma vazão para também esses artistas? Chega num funil, né? Tem muita coisa que é produzida e pouca coisa chega para o consumo do público. Então a ideia do projeto, lá 8 anos atrás, era que a gente pudesse mostrar para o público do nosso estado um pouco do que é produzido aqui, porque não tem como mostrar tudo em 2, 3 dias de evento. Ô Paula, quando se fala em ideia, dá uma curiosidade para entender como surgiu esse projeto. Foi um sonho, uma vontade antiga, né? Existe aquele primeiro momento assim, vou fazer. Quando foi? Então, eu estava na universidade ainda, eu fiz artes cênicas na UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e eu gostava muito de ir para São Paulo, e eu tinha um evento lá que eu sou fã, que é a Virada Cultural de São Paulo. E aí eu fui conhecer um pouco da história da virada e conheci um evento em Paris, que chama Nuit Blanche. Na verdade, esse evento lá, ele segue o mesmo formato, que é ter a programação cultural na rua de forma gratuita para a população. A diferença é que em Paris, a programação artística era mais voltada para as artes visuais, projeções em igrejas, etc. Em São Paulo, não tinha como fazer só artes visuais e projeções. Então, São Paulo levou, sabiamente, para um lado mais musical. Então, a programação da Virada de São Paulo ela é muito mais intensa na parte de música. E aí, chamou a atenção do Brasil como um todo. Eu ainda estava na universidade, olhei para esse evento e pensei que Santa Catarina não tinha nada parecido com isso. E eu quero fazer. Mas é aquela coisa de adolescente, né? Estava ainda na metade da universidade e fui estudando sobre o evento. Ele foi parte do meu TCC, da minha graduação. E depois, quando eu fiz a minha especialização também, eu já fiz mais voltado para o que hoje é a Maratona Cultural. E qual foi a especialização? Em políticas culturais. Só que eu fiz tudo isso sem ter realizado o evento. Era estudando, conhecendo, chamando as pessoas para conversar, fazendo entrevistas com quem já fazia em São Paulo. Então era primeiro um estudo acadêmico que veio se transformar no que é hoje a minha carreira profissional. E colocar em prática. Imagina a dificuldade quando algumas pessoas chegam para a gente nesse momento e falam: que loucura, será que isso vai dar certo? E eu ouço isso desde sempre, antes do evento acontecer. E infelizmente é isso, né? A gente passa por essas provações todas e ela faz parte do crescimento profissional e pessoal também. Da gente não se importar tanto com alguém que falou alguma coisa que a gente não gostou numa rede social. Não tem como agradar todo mundo, né? Mas o importante são os números de impacto que o evento traz ao longo desses anos todos. Então, somada todas as edições, a gente tem mais de 500 mil pessoas impactadas. Isso é muito significativo. Sem contar o que gera de emprego e renda, sem contar que a gente tem pessoas ocupando os espaços públicos num final de semana que, com certeza, um centro histórico ficaria mais afastado, degradado, etc. E a primeira edição foi em que ano? Foi em 2011. Quantas pessoas participaram? E de artistas foram mais de 500 artistas contratados, de profissionais envolvidos aproximadamente 300.
e o público impactado na primeira edição foi quase 100 mil pessoas. Essa primeira maratona cultural, para hoje, ela cresceu realmente muito. E depois, novos projetos foram surgindo pouco a pouco. Isso. Então, tem a Maratona Cultural de Florianópolis. E dentro dela, fala-se muito também na Orquestra de Bateria. O que é isso? Então, deixa só eu retomar a tua fala inicial. Ela cresceu muito em termos de visibilidade. Sim. Ela diminuiu um pouquinho em termos orçamentário. Então, 2011, 2012, 2013, ela era muito maior em termos de abrangência mesmo. Hoje ela está um pouquinho reduzida, que aí está mais ligado às políticas públicas de financiamento do nosso estado e outras questões mais ligadas ao orçamento. De se adequar, né? O dinheiro que nós tínhamos em 2011 não é o mesmo em 2019. Então, a gente tem que achar outros formatos, né? E inovar nesse sentido também. Eu costumo falar que inovação não é só investimento em tecnologia, é a renovação em métodos e processos. Então, se a gente não inovar a nossa própria forma de trabalho, eu vou ficar esperando uma vida inteira ter o mesmo formato de evento que eu tinha em 2011, e ele não é mais possível. Eu não consigo mais estar na cidade inteira, não consigo atingir a grande Florianópolis, isso infelizmente a gente não consegue. Mas a gente tem dados muito interessantes, por exemplo, a Polícia Militar não registra em nenhuma edição do evento briga, violência, assédio, a gente não tem nenhum boletim de ocorrência. Isso é muito significativo. Depois de todos esses anos, com vários eventos. O que mostra um dado super importante, que quando a gente tem pessoas ocupando os espaços públicos com arte, cultura e educação, a gente não tem espaço para violência. A violência acontece quando você vai para um centro final de tarde e ela está vazia. Quando a gente tem pessoas, e essas pessoas estão felizes com música, dança, cinema, artes visuais, não tem violência. É um lugar onde todos querem se divertir. Exato. Então, o propósito do evento é esse, a gente construir, claro que se pudesse ser durante o ano inteiro, as pessoas falam, tinha que acontecer mais vezes no ano, eu ia adorar, mas não tem como, né? Nossa equipe é pequena e eu imagino que envolve para pôr tudo em prática, né? São muitos meses de preparação. E volta aquela pergunta, claro. Daí dentro da maratona surgiram novos pequenos eventos. Exatamente. Eu fui tentando buscar novas possibilidades até de levar alguma coisa de diferente para o público. E aí eu vi em São Paulo em 2009, 2010, quase que uma orquestra de baterias. Não era bem uma orquestra, era uma apresentação com vários instrumentos, enfim, e a bateria chamou a atenção. E aí eu chamei um amigo meu aqui em Florianópolis, que é o Shea. Ele é músico e produtor cultural também, produtor musical. Eu falei, cara, quero fazer uma orquestra de baterias em Florianópolis, eu não sei tocar nem campainha. Então, como que a gente pode fazer? E aí, juntos, a gente foi construindo o que hoje é a Orquestra de Baterias. Aí, como é que foi essa construção? Quem participou? Então, a primeira edição dela, nós tivemos 30 bateristas. Hoje nós temos profissionais ou amadores? Não, os dois, misturado, profissionais e amadores. A gente chamou quem tinha bateria para tocar, escolhemos 5, 6 músicas. E quando ela aconteceu foi tão incrível, porque foi desorganizado no sentido de não sabemos o que vai acontecer, mas a gente vai fazer. E aí quando começou a tocar, a bateria por si só ela já traz uma energia, né, um grave no ambiente, então ela faz muito barulho também. E ela ocupou musicalmente um espaço que estava vazio. Então foi muito legal porque as pessoas começaram a se juntar para ver o que era aquele barulho que estava acontecendo. E aí estava lindo, né? Uma banda tocando e 30 bateristas tocando ao mesmo tempo. Hoje, na verdade, na edição de 2018, foram 492 baterias. Simultâneas, tocando juntas o mesmo repertório. Então, hoje, esse número, ele faz com que a a Orquestra de Baterias de Florianópolis, ela seja a terceira maior do mundo. Tem só 2 que são maiores do que a nossa. Uma na China, que aconteceu uma única vez. E ok, a gente não vai competir com a China, né? Não temos como alcançar esse número. Olha lá, hein? Ainda tem 2019 por aí. Mas China é meio complicado. E tem uma edição na Inglaterra, que foi uma única edição que tiveram aproximadamente 800 baterias. A da Inglaterra é mais fácil, a gente
alcançar. Mas não é uma disputa de números, não é isso. É a importância da música na ocupação desses espaços. E o que mais impressiona é a forma de agregar, né? As pessoas estão ali com vontade de mostrar sua arte, ou extravasar, ou se divertir, e vai aumentando, vai agregando ano a ano. Continua com amadores sempre? Sempre. Ela é um evento super inclusivo. Então, e eles ensaiam antes? Eles ensaiam. Nós gravamos vídeos, publicamos nas redes sociais, nos canais da orquestra de baterias, e aí as pessoas vão tendo dicas de como tocar tal música. Então a gente passa o repertório antecipadamente e as pessoas vão ensaiando. E o estado inteiro vem para cá. E o mais legal é que a nossa, aqui de Florianópolis, tem sido referência para outras cidades. Então já tem a orquestra de baterias em São José, da Palhoça vai ter a primeira edição agora. Tem de Itajaí, de Tubarão, de Blumenau. Blumenau foi recente, esse final de semana também. Então outras cidades do nosso estado estão começando a olhar para a nossa, não só como referência, mas como inspiração. Isso que é legal, né? Cada cidade poder ter o seu movimento e vir para a nossa, porque naturalmente é a que de alguma forma impacta mais o nosso país e leva isso para fora dele também. Esse evento faz parte da Maratona Cultural, ou acontece junto, ou acontece separado, mas Maratona Cultural sempre realmente dá essa ideia, que tem um evento aqui, no lugar público da cidade, e depois tem um evento um pouquinho mais longe, num outro bairro. É assim mesmo que acontece, o pessoal sai de um e já vai correndo para o outro? Literalmente uma maratona. A ideia é que possa acontecer o maior número de atividades ao mesmo tempo. E claro que a gente não consegue estar em todos os lugares, mas a ideia é que os bairros, né, e que a gente possa ter essa oferta e fomento de produção cultural do estado. E sim, tem que sair de um palco, correr para uma galeria porque vai começar uma exposição, ou ir para uma sessão de cinema ou para um espetáculo de teatro infantil. E aí as pessoas escolhem o que elas mais gostam para poder assistir. Como a programação é gratuita, tem esse acesso, né, de você poder ir de um espaço para o outro, conhecer um pouquinho da nossa produção. É gratuita, mas alguns lugares não cabem todo mundo. Não cabem. Os espaços fechados, eles têm distribuição de ingresso, geralmente com 1 hora de antecedência. A pessoa pega e vai se inscrever antes? Ela chega lá e retira o ingresso. Então, dentro da maratona também tem outros projetos. Tem outros projetos. Você vai falar sobre isso e muito mais depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a produtora cultural Paula Borges. Falávamos sobre eventos, sobre maratona cultural, sobre orquestra de banda. E agora também tem um outro projeto teu, que é o Museu Virtual. Isso me encanta porque o povo tem que ir onde a cultura está. E muitas vezes isso não é muito fácil, né, Paula? É verdade. Tu sabes que o ano passado nós fizemos um levantamento de dados aqui, e nós percebemos que 85% dos alunos da rede pública nunca foram a um espaço cultural ou a um museu. Então nós criamos já há mais ou menos uns 4 anos esse projeto chamado Museus Virtuais, que nós recebemos, claro, o público em geral, mas também os alunos de escola pública, para mostrar para eles os espaços culturais do mundo. Então, através de uma plataforma do Google e um arte educador, a gente faz uma visita guiada a essas grandes galerias. Então, a gente vai na Sacré-Cœur, em Paris, nós vamos no Museu de Londres, nós vamos para a Itália, a gente vai para a Capela Sistina. Então, os alunos conhecem aquela pintura da Capela Sistina e descobrem... diferente, né? Tu lê a coisa e está ali na prática. Eles descobrem que, por exemplo, o nome dos Tartaruga Ninja que eles gostam é o nome dos 4 pintores que fizeram a Capela Sistina. Então a gente começa a trazer um pouco de informação de mundo para eles. Isso quer dizer também, no caso, para a criança, de uma forma até meio lúdica, então. Isso, é bem lúdico. Então a gente faz um agendamento com as escolas para poder receber e o arte educador se preparar conforme a faixa etária e o que eles estão, de fato, estudando na escola. E no caso é aberto ao público, tudo bem, mas acontece em qual espaço físico? Dentro de um cinema.
Então, naquela tela enorme. Na tela enorme. E foi muito engraçado que uma turma que nós recebemos, quando viu aquela tela de 9 metros, eles comentaram que era incrível para jogar videogame ali. E eu falei, não, vocês vão sair daqui vendo que essa tela é incrível para outras coisas além do videogame. E como é uma plataforma do Google disponibilizada gratuitamente na internet, qualquer um pode chegar em casa depois de fazer essa visita guiada e descobrir um pouquinho mais, né? Pode revisitar. Pode revisitar esses espaços. E recentemente eu tive em Austin, no Texas, por 2 motivos. Para conhecer um evento que estava acontecendo lá, eu pude apresentar a orquestra de baterias que tem esse título de 3ª maior do mundo, e foi muito interessante porque é uma cidade que tem a tolerância e o fomento à arte e educação como principal fonte de desenvolvimento da cidade, além da tecnologia. Mas lá eles têm uma percepção do quanto a cultura é importante para o desenvolvimento da cidade. Bom, eu tive num painel com o Rock in Rio, que é o maior evento do mundo de música, e um evento de São Paulo. Então, Santa Catarina teve representado pela orquestra de baterias, o que é muito legal, porque a gente coloca o nosso estado junto com outros estados. E mostra o seu projeto e o projeto crescendo também. A gente mostra como a gente tem tido um destaque nacionalmente e internacionalmente também. Mas uma outra coisa legal que aconteceu lá foi a oportunidade da gente mostrar para o Google o que a gente está fazendo aqui no estado. E é um projeto que não acontece em lugar nenhum do mundo. Então, nós temos esse reconhecimento da Google for Education, que é a plataforma da Google para a educação, do quanto eles também estão preocupados com o próprio desenvolvimento da educação, né? A educação como uma forma de aprendizagem e buscar essas novas formas de educação. Porque talvez só o professor com o giz e uma conversa e com livros na sala de aula não tem sido suficiente para chamar a atenção dos alunos, porque rápido eles já pegam o celular e já vão ver outra coisa, e a comunicação tem se tornado um desafio para isso. Então a Google tem essa preocupação de levar outras formas de informação, naturalmente, mas de chamar a atenção desses alunos com essas plataformas virtuais disponibilizadas por eles. Então o que a gente faz é juntar esses alunos e trazer uma outra forma de informação mesmo, né? Talvez a grande maioria possa não ter interesse para um museu da Rússia, mas quando olha o que está lá e conhece a história desse museu e das obras que estão, o maior museu do mundo em termos de peças, né, e de obras de arte e de valor estimado, pode de alguma forma chamar a atenção e abrir um pouco o universo do conhecimento para eles. Então o desafio é esse. Depois de uma visita, qual é o retorno dessas crianças? É incrível, porque a gente percebe exatamente isso, que eles não vão correndo para casa, entrar numa rede social e ficar navegando na internet. Eles se sentem desafiados mesmo de buscar mais informação sobre esses espaços, né? Quem foi Michelangelo? Quem foi Leonardo da Vinci? E essa criança vai para casa e também conta para a família aquilo que viu. É o compartilhamento da informação, né? Então a gente precisa estimular essas crianças e os adolescentes a levar isso para dentro de casa também. Então é um desafio e ao mesmo tempo é super interessante. Ô Paula, desafio, né? Sempre a gente pensa na parte de recursos. Fazer o primeiro evento, o evento vai crescendo, depois tem aquele ajuste, né? Talvez menos tempo, menos dias, com uma qualidade diferente. Essa é uma grande dificuldade. De onde vêm esses recursos? É uma grande dificuldade, mas não é impossível, porque os recursos eles são vindos das leis de incentivo. Então nós trabalhamos com a Lei de Incentivo à Cultura Federal, que é a Lei Rouanet, a Municipal de Florianópolis, que é com a dedução do ISS e do IPTU. Vários municípios do nosso estado têm essa lei também. E o grande desafio é a gente falar para o pagador de impostos que ele pode sim ser um contribuinte da arte, da cultura e da educação da sua cidade e do seu estado. Isso em qual situação? Da declaração de imposto de renda? A declaração do imposto de renda é a Lei Rouanet. Então, qualquer pessoa que paga imposto de renda, ela pode vir a ser patrocinador de um projeto. Pode colocar ali uma porcentagem do seu pagar imposto. E caminhar para a lei. Então, o grande desafio é a gente falar para esse pagador de imposto que esse talvez seja o formato mais democrático
porque ele sabe exatamente para onde está indo uma parte do imposto dele. A gente não sabe para onde vai no geral, sabe que vai para a saúde, para a educação, para rodovias e tal, mas a gente não vê para onde vai o dinheiro. Nas leis de incentivo à cultura, a gente sabe para onde vai, porque você vê que tal projeto foi financiado por tal lei com o valor que a empresa faz a dedução do seu imposto. Pessoas físicas também podem fazer isso. Então é interessante porque ela é democrática e ela é liberal no sentido de você ter o poder de escolha. Eu quero escolher o projeto da Paula, eu quero escolher o projeto, enfim. Vários projetos no nosso estado são financiados através dessas leis de incentivo. Então tem um desafio que é a gente falar para o pagador de imposto que ele pode sim ser um contribuinte dos projetos realizados na cidade, no estado. E também a Lei Rouanet ela foi muito demonizada nos últimos anos por falta de conhecimento. Então, como eu falei, ao invés de ir para uma rede social e compartilhar uma notícia que não necessariamente é verdadeira, a gente precisa se informar. A Lei Rouanet ela é excelente, inclusive do ponto de vista da prestação de contas. Então, a gente precisa ter reconhecimento desse potencial e fazer uso dela. Então, ainda mais quando é um bom projeto, né? Que daí a gente sabe realmente para onde está indo. Exatamente. Quando fala em democrático, logo me veio aquela ideia que os eventos também são democráticos, os participantes e os artistas que não conseguiam antes dar vazão à sua arte, ali também conseguem, né? Não tem idade, então é uma coisa muito democrática. Essa é uma satisfação muito grande. E essa é a minha pergunta, quando termina? Já está pensando no próximo ou está ali mesmo relaxando, feliz com tudo aquilo que aconteceu? Porque quando a gente olha para a Paula, é uma moça, é jovem, batalhadora e cheia de planos, né? É muito bom, assim, obrigada. Essa satisfação. Tu sabe que quando termina, eu sempre falo que eu nunca mais vou fazer. E é de verdade, porque a gente fica tão cansada e eu falo, nunca mais quero fazer esse evento, eu tô exausta. Nunca mais até esquecer, né? E aí passa, lógico, algumas horas, eu vou para casa, durmo um pouco e aí eu falo, não, agora vem a próxima. E o desafio é sempre maior, porque eu quero entregar para minha cidade, para o meu estado, algo melhor do que eu fiz no ano anterior. Então, tem que começar tudo de novo, né? As batalhas são as mesmas, desde escrever o projeto e planejar ele até essa busca de recurso com as leis de incentivo para poder viabilizar. E nunca é tranquilo, né? Assim, eu nunca termino um evento já sabendo que a próxima edição já está organizada, que eu já vou ter o recurso. Não, não é assim que acontece. Na verdade, a grande maioria dos projetos não são assim. A gente quase que começa tudo de novo, com a vantagem de ter um histórico positivo para poder apresentar. A primeira edição, até que ela fosse realizada, eu levei quase 5 anos. Foi um prazo de faculdade que eu fiquei estudando. Deve ter sido a mais difícil, né? Porque ela teve que sair do papel para começar. Então vem as dificuldades. Hoje a gente sabe que é um evento super seguro, familiar, todos podem ir. Mas aquela primeira dá aquele medinho, não dá? Dá um medo. E principalmente porque eu era muito jovem, né? Então quem a Paula pensa que é para fazer um evento, o maior evento multicultural do nosso estado? É um desafio para mim também. Mas eu acredito que não estavas preocupado naquele momento em ser o maior, em ser o melhor, e sim agregar pessoas, né, em torno da arte e dar vazão aos artistas que não tinham condições, muitas vezes, de mostrar o seu trabalho. Isso, era essa a ideia. E continua sendo. Então, por isso que eu sempre falo, mais do que números expressivos, tanto da maratona quanto a orquestra de baterias e dos museus virtuais também, mais do que esses números que a gente sempre apresenta, porque eles são importantes para a gente mostrar o quanto um evento ele gera economia, ele gera emprego, gera renda e desenvolve uma cidade. Mas mais do que isso é o que ele causa de impacto humano mesmo, que são as pessoas se relacionando. Então esse é o grande desafio, né? São vários desafios. O primeiro era realizar, agora é manter. E o manter, enquanto ele acontecer, a gente segue com o desafio de fazer um ano melhor do que o outro, de atender bem o público, de atender bem os artistas. Aconteceu alguma coisa inusitada em algum evento, engraçada, naquele momento talvez triste, e que dê para contar alguma coisa assim? Ou um artista que não apareceu, algum evento que tinha que comandar de longe? Ou sempre foi tudo fluiu?
Sempre fluiu bem, a gente sempre manteve o cronograma no horário, nunca teve caso de artista que não foi, nada disso. O que aconteceu uma vez, eu estava dando uma entrevista ao vivo e eu falei tudo errado. Eu falei o nome do evento errado, eu falei o nome da atração errado, eu acho que era falta de sono. Então, a única coisa assim, que eu diria que saiu do eixo fui eu falando... Mas o importante é que o evento deu tudo certo. O importante é que o evento estava lá acontecendo. Eu estava falando de uma coisa com a cabeça em outra. Quando fala em projeto, para encerrar, sempre vem essa coisa do sonho, né? Quando você responde, porque era um sonho, porque é um sonho. Os jovens precisam sonhar sem medo, porque tem um futuro pela frente para o bem de todos, né? Que recado que você deixa para esse jovem ou para qualquer pessoa que queira tirar o projeto do papel? Eu costumo dizer, eu tenho muita dificuldade de saber como me apresentar, né? Paula é produtora cultural, Paula é empresária, Paula é empreendedora. Eu sempre trabalhei muito com a cultura, com publicidade, com arte, com educação. Eu tenho dificuldade de saber como me apresentar. E eu li um livro esses dias de uma palestrante que estava em Austin e ela falava que ela era realizadora dos seus próprios sonhos. E eu gostei disso, porque talvez eu seja uma produtora dos meus próprios sonhos, que foram de alguma forma compartilhados por outras pessoas e impactado na cidade que eu moro. Então eu acho que eu sou a Paula realizadora dos meus sonhos, porque eu planejei tudo isso, mas eu não faço sozinha. Nada dos meus eventos, nenhum deles eu faço sozinha. Eu tenho uma equipe que faz muito por mim e por esses sonhos. Mas ele não é um sonho, ele é uma realidade, porque eu tirei ele do papel e transformei. Então eu acho que a palavra produzir, ela é literal nesse caso, né? É de plantar essa sementinha e agora a gente colher esses frutos desses eventos que a gente faz. Então eu não sei se é compartilhar uma dica, mas eu acho que não adianta a gente sonhar, a gente tem que realizar. E o sonhar talvez seja o processo mais fácil, porque está dentro da nossa cabeça. A gente precisa tirar ele da cabeça e transformar em realidade. E aí fazer, sim, né? ele cumpre um papel transformador. E se errar, não tem problema, a gente tem que fazer de novo. A gente está nessa vida para realizar coisas, não importa o tamanho dela. Mas só sonhar, para mim, pessoalmente, não resolve. O meu desafio é tirar o que eu sonho da minha cabeça, botar no papel, compartilhar com a minha equipe, com os meus amigos, com os meus patrocinadores e executar. Então, o sonho se realiza quando eu vejo ele executado. Depois de um sonho realizado, ter um novo sonho, né? Novos sonhos. Esse é o desafio de uma vida, né? Que bom. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Muitas informações importantes e que continue sonhando. Obrigada.